Hoje eu vou ranquear os melhores Xeons V3 e V4 porque está chegando a Black Friday e também está chegando o 11 do 11 da AliExpress, da Shopee. E se você está pensando em comprar um Xeon, nada mais justo do que eu fazer um ranking para você dos melhores e dos piores Xeons para se comprar no finalzinho de 2024. Saia da craqueagem e ative agora o seu Windows original com chave GVGMol. É só clicar no link da descrição, clicar em compre agora, utilizar o cupom TALK para você ter 25% de desconto e pagar bem mais barato. O Windows 11, por exemplo, que custa R$ 1.100, sai por R$ 131 e o Windows 10 Pro sai por apenas R$ 91. E feita sua escolha, é só prosseguir o seu pedido e colocar as informações de pagamento. E para ativar é muito simples, você vai no seu menu iniciar, configurações, atualização e segurança, ativação, colocar a sua chave de ativação e pronto, o seu Windows original está ativado. E com o nosso cupom você também tem desconto no pacote Office, link na descrição. E bom, e para eu fazer essa análise dos melhores e piores Xeons, eu dividi em algumas categorias. Para começar é o Xeon Rei, aqui é o campeão do poder para jogos e para trabalho. Nessa categoria só vai ter apenas um Xeon, eu colocaria até dois Xeons aqui, mas para seguir a linha de raciocínio eu vou colocar apenas um Xeon que eu vou eleger como Xeon Rei, em relação ao seu poder para trabalho e para jogos. Na segunda categoria eu tenho custo-benefício, que são aqueles processadores que entregam muito por um preço baixo. A categoria vale o preço, não são os Xeons mais baratos, mas se você comprar você não vai se arrepender. A categoria muito caro, aqui são os Xeons que são realmente caríssimos, que aí não compensa você comprar, né? Porque quando nós pensamos em comprar os Xeons da linha V3 e V4, pensamos em processadores baratos. Pagar muito caro é inviável e a categoria não presta. Não quer dizer que são lixos totais esses processadores da categoria não presta, mas como tem outros processadores melhores do que ele por um preço bem equivalente, até mais barato, eu descartaria totalmente essa opção de compra para você fazer aí no 11 do 11 ou na Black Friday. E para começar, galera, você pode entrar no nosso grupo do Telegram e o WhatsApp, porque vamos fazer a cobertura total, tanto do 11 do 11 da AliExpress, nas lojas brasileiras e nos marketplaces internacionais. Então entra no link que tá aqui na descrição para você fazer parte da nossa comunidade e não perder os melhores preços para montar o seu computador barato. E para começar, que já vamos no 2699V4, que ele é um processador muito poderoso, eu tenho que concordar que ele é muito poderoso, além da sua nomenclatura, né, 2699V4. Esse processador tem 22 núcleos, 44 threads, tem um clock base de 2.2 GHz e um clock turbo que chega até 3.6 GHz, é lógico que é V4, ele tem um desbloqueio automático do seu Turbo Boost, você não precisa fazer o procedimento igual temos que fazer nos Xeons V3. Outro ponto é que ele tem 55 MB de memória cache L3 e 145 watts. E você encontra esse processador aqui pela casa de 800 a R$1.000. Então, já por esse preço aqui, eu já vou colocar no muito caro o Xeon 2699V4. Ele é muito poderoso para trabalho. Tenho certeza que para jogos também vai conseguir empurrar vários jogos de boa, várias placas de vídeos de boa. Porém, para um processadorzinho que a gente visa o custo-benefício, eu vou colocar aqui em muito caro. Não vale a pena você comprar esse processador, porque você estaria pagando de 800 a R$1.000 em um processador mais antigo, por isso eu digo não vale a pena. E agora vamos no processador Xeon 2673V3. Esse processador aqui, ele é equipado com 12 núcleos, 24 threads, então ele vai ser muito bom para trabalho, um clock base de 2.4 GHz e um clock turbo de até 3.1 GHz. Ele não é tão alto no seu clock turbo, porém, esse processador aqui, ele tem 30 MB de memória cache e 110 watts, ou seja, não é um processador tão frio assim. E o melhor de tudo é que você consegue encontrar ele ali na casa dos seus 70 a 80 reais já com imposto na AliExpress. E para falar a verdade, eu já vou colocar esse processador aqui como custo-benefício. Esse processador não tem um clock tão alto, mas ele vai compensar ali com a memória cache um pouco mais alta. Não é um processador tão esquentadinho assim, então você vai ter um bom custo-benefício para esse processador, pagando ali entre 70 a 80 reais que você encontra na AliExpress já com imposto. Outro processador que também é muito bom é o 2640V3. Ele é equipado com 8 núcleos e 16 threads, não vai ser o melhor para desempenho em trabalho, mas para jogos 8 núcleos e 16 threads é mais que suficientes. Tem um clock base de 2.6 GHz e um clock turbo de 3.4 GHz. A memória cache dele é de 20 MB e chega até 90 watts. Você encontra ele por 35 a 40 reais na AliExpress e, para falar a verdade, também acho ele um ótimo custo-benefício, porque esse processador
processador aqui, ele é muito frio, vai conseguir empurrar várias placas de vídeos mais de entrada a uma boa taxa de FPS em 100%. Você também vai ter um processador para trabalho, com 8 núcleos e 16 threads, você consegue fazer muita coisa no seu computador sem ficar pesando muito para sua CPU. E o 2640V3 ali você encontrando entre 35 a 40 reais, vale a pena demais, porque não se encontra em lugar nenhum um processador com o desempenho do 2640V3 pelo preço que ele custa atualmente. Então por isso eu deixo ele aqui na categoria custo-benefício. Agora um Xeon que eu não recomendo de jeito nenhum para você comprar e vai para a categoria do não presta é o 2667V3, tá? Por que eu não recomendo esse Xeon? Primeiro que ele é bem parelho com o 2673V3 aqui, ó, que eu coloquei no custo-benefício, porém ele tem apenas ali 8 núcleos e 16 threads, tem um clock base de 3.2 GHz e um clock turbo de 3.6 GHz, porém só tem uma memória cache ali de 20 MB e 135 watts, e você encontra ele mais caro também por volta de 90 a 100 reais na AliExpress já com imposto. Porém, sinceramente, ele tem até um clock interessante, mas o seu desempenho final fica muito parelho ali com o 2673V3, e pelo que o 2673V3 entrega mais em relação a núcleos e threads e até uma memória cache maior, você vai ter um melhor desempenho em jogos no 2673V3 do que o 2667V3. Por isso não recomendo ele. Outro processador que eu não recomendo de jeito nenhum você comprar hoje em dia é o 2630V3, tá? Porque eu não recomendo, coloco aqui no não presta esse processador também. Primeiro porque ele tem 8 núcleos e 16 threads. É claro que isso não é ruim, né? Você consegue rodar vários jogos tranquilamente com 8 núcleos e 16 threads, mas ele tem apenas um clock base de 2.4 GHz e um clock turbo de 3.2 GHz e uma memória cache de apenas 20 MB, porém ele é bem frio e você encontra ali na casa dos seus 35 a 40 reais. Mas porque eu não recomendo esse processador, mesmo ele sendo bem barato, é porque você consegue encontrar aqui um 2640V3 na mesma faixa de preço do 2630V3 e vai ser melhor, você vai ter mais desempenho em jogos no 2640V3. Esse processador ele não é de todo ruim, se você tem esse processador você sabe disso. Se for para eu recomendar o qual é mais custo-benefício, é melhor você ir logo no 2640V3, que você vai pagar exatamente o mesmo valor e vai ter um desempenho melhor no 2640V3. Por isso eu não recomendo o 2630V3 e recomendo o 2640V3 porque eles são bem parelhos. Então, indo nessa mesma linha de raciocínio dos processadores que eu não recomendo, já vamos ir então pro 2650V3. Por que eu não recomendo o 2650V3? Porque você vai achar ele na mesma faixa de preço do 2640V3 e o 2640V3 é melhor do que o 2650V3 no quesito desempenho, jogos e trabalho. Esse processador 2650V3 tem 10 núcleos, 20 threads, tem um clock base de 2.4 GHz e um clock turbo de 3 GHz. A memória cache dele é de 25 MB e o seu TDP tem apenas 105 watts. Não é um processador muito esquentadinho, você teria ali uma vantagem no trabalho, mas para falar a verdade, você não vai sentir diferença praticamente nenhuma do 2640V3 para o 2650V3 e vai ter uma perda de desempenho em jogos. Agora, outro processador que eu recomendo demais, ele entra ali na categoria do custo-benefício, é o 2640V4. Para começar, ele tem 10 núcleos e 20 threads, tem um clock base de 2.4 GHz e um clock turbo que chega até 3.4 GHz. É lógico que V4 não tem o unlock do Turbo Boost, mas o processador ali fica desbloqueado, então às vezes ele alcança a frequência máxima, fica baixando, não alcança o Turbo Boost em todos os núcleos igual os Xeons da linha V3. Outro ponto é que ele tem 25 MB de memória cache e apenas 90 watts, então é um processador muito frio. Você vai encontrar ele ali na casa dos seus 50 a 60 reais. Por ele ser um processador da linha V4, ele é mais frio e também é um bom processador para jogos. Ainda assim, o 2640V3 vai ter mais desempenho do que o 2640V4 para jogos, mas em relação a trabalho, o 2640V4 ele é mais otimizado, tem mais núcleos e threads e por isso eu recomendo o 2640V4 caso você queira ter uma preferência maior para trabalho em multitarefas e ainda assim querer jogar jogos com um bom desempenho. Ele vai ser um pouco pior do que o 2640V3, mas ele vai compensar o seu bom desempenho para trabalho.
trabalho. Ainda assim, ele não vai ser tão limitado igual o próximo processador aqui, que eu não recomendo de jeito nenhum você comprar, que é o 2650V4. Esse aqui também vai para a categoria que não presta, porque eu não recomendo esse processador, e eu sei que muita gente tem esse processador aí que vendem em vários kits, né? Se você comprou em um desses kits que já vinha com esse processador, ok, mas se você quer comprar um processador avulso, não compra o 2650V4. Isso porque ele tem 12 núcleos, 24 threads, um clock base de 2.2 GHz, que é um clock base muito baixo para um processador da linha V4, que chega até 2.9 GHz. Tem uma memória cache de 30 MB e o seu TDP tem apenas 105 watts. Você encontra ele na casa dos seus 65 a 70 reais. Então eu deixo ele na categoria do não presta, não porque ele é totalmente ruim, tá? Não por isso, mas porque você vai ter mais desempenho em jogos e um equilíbrio desempenho barra trabalho no 2640V3. Por isso eu acho que não compensa você comprar o 2650V4, porque você vai ter um desempenho trabalho barra jogos melhor no 2640V4. E até agora eu não coloquei nenhum aqui no vale o preço, então vamos para um processador que vale o preço. Não é um preço tão baixo, mas se você comprar você não iria se arrepender, que é o 2699V3. Eu vou colocar ele aqui na categoria do vale o preço. Eu coloquei aqui o seu irmão mais novo aqui, o 2699V4, em muito caro, porque ele vai custar ali uma média de R$1.000, mas esse processador aqui, ele vale o preço, ele custa uma faixa de 200 a 300 reais, já com imposto você encontra na AliExpress. Por que eu digo que ele vale o preço? Porque ele tem 18 núcleos, 36 threads, um clock base de 3.3 GHz e um clock turbo que chega até 3.6 GHz. A memória cache dele é de 45 MB, mas ele é um processador bem esquentadinho aqui de 145 watts. Pelo preço de 200 a 300 reais, pelo que esse processador entrega, tanto no seu clock turbo quanto em memória cache, núcleos e threads, é um processador que sim vale a pena pagar ali 200 a 300 reais. Não é tão custo-benefício igual os processadores que eu ainda vou citar aqui e os que já foram citados, né? O custo-benefício é o que você está pagando pouco pelo poder que você está recebendo. Esse processador, o 2699V3, vale o preço, mas não é tão barato assim. Mas caso você queira investir nele, é uma opção interessante para você. Outro processador que eu diria que vale o preço, mas ainda assim não é barato, é o 2690V4. Ele é equipado com 14 núcleos, 28 threads, tem um clock base de 2.6 GHz e um clock turbo que chega até 3.5 GHz. A memória cache dele é de 35 MB e tem um TDP de 135 watts. Você encontra ele na casa de 200 a 250 reais. É um processador até que interessante para trabalho e para jogos, mas ele é um pouquinho caro, e se você estiver disposto a investir, você não iria se arrepender tanto para trabalho quanto para jogos. E o legal da linha V4 é que tem uma tecnologia melhor, são processadores mais otimizados e mais frios, né? Então um 2690V4, mesmo que ele não tenha o unlock do Turbo Boost, porém os processadores da linha V4 eles são muito bem otimizados aí também, dependendo do processador em específico. Mas o 2690V4 você não se arrependeria se comprasse ele tanto para jogos quanto para trabalho, que ele te entregaria muito desempenho. Agora, outro processador que eu digo que vale a pena o preço é o 2696V3. Esse processador é equipado com 18 núcleos e 36 threads. Isso é um baita poder, né, de núcleos e threads em um processador. Tem um clock base de 2.3 GHz e um clock turbo que chega até 3.6 GHz com unlock do Turbo Boost. Você vai ter 45 MB de memória cache, 145 watts no seu TDP e você encontra ele na faixa dos seus 200 a 300 reais. Não é tão barato esse processador, mas sinceramente ele é um baita de um processador para você trabalhar e para jogar. Vai entregar muitos FPS em jogos, é claro, não vai ser nada comparado aí os Ryzens da vida, né? Esses processadorzinhos, em relação ao que você joga e ao que você consegue fazer em multitarefas, os Xeons valem muito a pena. E pagar ali na sua faixa de 200 a 300 reais para um processador tão poderoso, eu diria que também compensa demais. E como já falamos aqui do 2696V3, agora eu vou falar do 2697V3, que eu diria que ele é um custo-benefício. E para falar a verdade, eu acho que ele é um dos melhores custo-benefícios do que eu já listei até agora. Por quê? Ele tem 14 núcleos, 28 threads, um clock base de 2.6 GHz e um clock turbo de 3.6 GHz. Ele tem 32 MB de memória cache, 145 watts no seu TDP, custa uma faixa de 120 a 150 reais. E sinceramente, esse processador aqui,
ele vai empurrar várias placas de vídeos a 100% e sinceramente esse processador aqui, o 2697V3, ele é um dos melhores processadores, para não dizer o melhor processador atual da linha V3, que ele consegue empurrar várias placas de vídeos a 100%. Eu estou falando aí de placas de vídeos como 3060, como RX 7600, em vários jogos consegue empurrar a 100%. Esse processador realmente ele me impressiona e para a linha V3 eu acho que ele é o mais custo-benefício, tá? O 2697V3. Bom, agora eu vou falar de outro Xeon que eu não recomendo você comprar, porque tem Xeons melhores ali na categoria ali do Xeon 2640V3 ou 40V4 que você consegue encontrar por preços equivalentes. É o Xeon 2620V3. Ele é equipado com 6 núcleos e 2 threads e que é bem pouco, né, para os Xeons mais atuais atualmente. Tem um clock base de 2.4 GHz e um clock turbo de 3.2 GHz, 15 MB de memória cache e 85 watts no seu TDP. Você encontra ele na casa de 20 a 25 reais na AliExpress, já com imposto. Bom, se você quer comprar assim o mais barato possível, eu acho que você não vai encontrar Xeons mais baratos do que esse aqui, que ele é muito barato mesmo, tá? Ele é mais barato que o 2640V3, porém ele não vai entregar um desempenho muito impressionante não. Mas se você quiser arriscar nesse processador aí, vai por conta e risco, mas eu não recomendo ele de jeito nenhum você comprar hoje em dia. Ele é muito fraco, pra falar a verdade. Outro Xeon que eu não recomendo de jeito nenhum, mas muita gente compra achando que tá estourando comprar, é o 1230V3. Porque muita gente acha que está estourando comprar esse processador. Para começar, ele tem 4 núcleos e 8 threads. E aqui já é a maior furada, porque muitos jogos atuais com 4 núcleos e 8 threads já fica muito ruim. Até mesmo para trabalho, hoje em dia já não é tão legal ter apenas 4 núcleos e 8 threads. Mas o que muita gente acha que estourou na compra desse processador é que ele tem 3.3 GHz na sua frequência base e 3.7 GHz na sua frequência turbo. Então por isso que as pessoas acham que estão estourando, mas a realidade não é assim. Não é só porque a frequência de um processador é maior, quer dizer que ele vai entregar um desempenho melhor do que um processador da linha V4, por exemplo, que tem frequências piores do que os da linha V3. O desempenho em jogos de um processador e trabalho de um processador vai muito além apenas da sua frequência máxima do processador. Vai a sua memória cache, vai a construção, as tecnologias envolvidas dentro de um processador, e esse processador, por mais que ele tenha um clock turbo muito bom, ele não vai ter um desempenho tão satisfatório igual você está pensando que você vai ter em jogos. Ele vai deixar muito a desejar caso você compre ele, tá? Então não recomendo também o seu investimento nesse processador aqui. Outro processador que eu acho que vale a pena o preço que você está pagando, tá? Eu já falei do seu 2690V4, mas esse aqui é o 2690V3. Ele é equipado com 12 núcleos, 24 threads, tem um clock base de 2.6 GHz e um clock turbo de 3.5 GHz, que é muito bom. Tem uma memória cache L3 de 30 MB e o seu TDP é de 135 watts. Você encontra ele na casa de 90 a 120 reais. Eu acredito que tem até outros processadores melhores do que este por esse preço. Por exemplo, o 2697V3 é mais custo-benefício do que esse processador aqui, tá? E você vai ter aí um desempenho parecido em ambos os processadores, mas o 2697V3 vai levar vantagem. Outro processador que eu acho muito custo-benefício, que eu recomendaria você comprar, é claro, se você tem uma boa placa de vídeo, esses processadores que tem um TDP ali acima dos 120 watts, eu já recomendo você ter uma placa-mãe melhor, um MR9A, que são placas-mães ali que vão ter um arrefecimento melhor no seu VRM. Mas o 2666V3, ele é um baita de um processador custo-benefício, principalmente porque ele tem 10 núcleos e 20 threads, então vai ser muito bom para trabalho. Um clock base de 2.9 GHz, que já é muito bom para o seu clock base, e um clock turbo que chega até 3.5 GHz. Tem 25 MB de memória cache, 135 watts o seu TDP, então ele já é um processador mais esquentadinho. E ele custa ali na casa dos seus 90 a 100 reais, e para falar a verdade, eu acho esse processador muito custo-benefício, vale a pena demais você comprar esse processador aqui. Outro processador que, na minha opinião, é muito custo-benefício e compensa demais a sua compra, é caso você queira trabalhar e jogar num processador bem frio. Esse processador aqui vai levar qualquer placa-mãe. Estou falando do 2680V4. Esse processador acaba sendo o queridinho de muitas pessoas, porque ele tem 14 núcleos, 28 threads, um clock base de 2.4 GHz e um clock turbo de 3.3 GHz, uma memória cache de 35 MB e o seu TDP é de 120 watts, mas não se assuste aqui no seu TDP, porque ele é bem frio, para falar a verdade. O seu preço final você vai encontrar ele na casa dos seus 110 a 120 reais, e o que muita gente gosta desse processador é porque ele é um processador frio, ele é um processador que você tem uma frequência legal para jogos, um bom desempenho para jogos, tá? Vai ser muito parecido o desempenho para jogos do 2666V3, mas muito mais frio.
frio e melhor para trabalho também, por isso vale a pena demais, é um dos mais recomendados na categoria custo-benefício dos íons, o 2680 V4. E já estamos chegando aqui no final da nossa lista e vamos aqui para o Xeon 2670 V3. Eu diria que também vale o preço, tá? Você vai encontrar ele pela casa dos seus 60 a 70 reais. Ele tem 12 núcleos, 24 threads, um clock base de 2.3 GHz, um clock turbo de 3.1 GHz, uma memória cache de 30 MB e 120 watts. É um processador até que ok, se você encontrar ele pela faixa de 60 a 70 reais, é até que ok você comprar. É lógico que eu ainda acho mais custo-benefício esses daqui de cima, tá, do que o 2670 V3, mas ele não é de se jogar fora, eu acho até que um bom processador. E agora eu deixei por último os dois últimos íons que eu acho os mais tops de linha, tanto para jogos e para trabalho, que é o 2667 V4 e o 2697A V4. Infelizmente aqui meu editor aqui deixou V3, tá, mas é o V4, tá, que eu estou indicando aqui. E como eu vou deixar eles nas categorias, para mim ambos seriam os reis dos íons, porém como eu só vou eleger um Xeon rei aqui nessa categoria, eu vou deixar ele aqui no vale o preço, por mais que ele seja um dos mais poderosos, o segundo mais poderoso para a categoria de jogos nos íons, o 2667 V4. Ele tem 8 núcleos e 16 threads, que é até pouco, né, para trabalhos mais pesados, porém ele tem uma frequência base de 3.2 GHz e uma frequência turbo que chega até 3.6 GHz, 25 MB de memória cache e 135 watts. Você vai encontrar ele na casa dos seus 200 a 220 reais. Eu digo que vale o preço porque ele não é o mais custo-benefício, tá? Para mim o rei do custo-benefício é o 2697 V3, tanto para jogos e trabalho atualmente. Em segundo lugar seria ali o 2680 V4, mas o vale o preço porque se você comprar você não vai se arrepender, você vai ter muito FPS para os seus jogos e também vai ter um processador para trabalhar tranquilamente. E agora porque eu acho que o Xeon 2697A V4 é o melhor Xeon que tem atualmente. Primeiro, ele tem 16 núcleos, 32 threads, o clock base de 2.6 GHz, o clock turbo de 3.6 GHz, 40 MB de memória cache, 145 watts no seu TDP. Ele custa também uma faixa ali de 200 a 300 reais, não quer dizer que ele é o mais custo-benefício, tá? Mas ele é o que vai melhor desempenhar, o que mais vai chegar perto de um Ryzen 3600, Ryzen 5500, vai ser esse Xeon 2697A V4. Esse processador é o que mais vai se aproximar aos poderes do Ryzen e atualmente esse processador é o Xeon rei, tanto para trabalho e para jogos. É esse processador que você vai ter o maior equilíbrio para trabalhar e para jogar. Então se você quiser comprar o Xeon rei, o Xeon mais potente atual é o Xeon 2697A V4. E lembrando, todos esses processadores eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira comprar um desses processadores. Espero que eu tenha ajudado você na sua escolha de processador para essa Black Friday e também para o 11 do 11. Então se você não quer perder as melhores promoções agora do final do ano, entra no nosso grupo do Telegram. Temos mais de 5.000 pessoas contando o Telegram e o WhatsApp, então venha fazer parte dessa comunidade. A comunidade está gostando bastante das promoções que eu estou compartilhando por lá. Mas diz aqui nos comentários o que você achou desses processadores Xeons. Você concorda com essa minha lista? Acha que o 2697A V4 é realmente o Xeon rei ou você colocaria outro Xeon aqui? Diz aqui nos comentários que eu quero saber a sua lista também. No mais, espero que você tenha gostado desse vídeo. Assista o próximo vídeo que vai estar aqui na indicação para você. Inscreva-se no canal para você não perder mais vídeos como esse, onde eu faço lista de processadores custo-benefício. Fica com Deus e tchau!